cara chega aqui e ele fala, gastei 40 mil e fiz 120 milhões. Você trabalha com internet a sua vida inteira. Vocês trabalham também, certo? Alguém aqui já trabalhou com tráfego pago? Alguém que está me assistindo trabalha com tráfego pago? Sabe que isso é impossível. Nem mesmo em públicos altamente aquecidos você faz 120 milhões com 40 mil reais. Isso é impossível, isso não existe. Pergunte para qualquer pessoa que trabalha com tráfego pago. Pergunte para qualquer pessoa que estuda música vendo um palhaço como Pablo Marçal falando a respeito de música. Pergunte para qualquer pessoa que entenda de helicóptero ver um Pablo Marçal falando de helicóptero. Qualquer pessoa que entenda de Ayrton Senna, um Pablo Marçal falando de Ayrton Senna. Um Pablo Marçal falando de empresas. Um Pablo Marçal falando de qualquer coisa. Isso só engana imbecil, cara. Eu lembro que ele aqui no podcast, ele falou assim, eu duvido que você tenha a capacidade de aguentar se você tiver um balão de R$1 milhão. Você tava tomando prejuízo de R$1 milhão aqui, cortaram a sua monetização e o caralho e tal, e ele querendo te ensinar o bagulho. E ele te dizendo quanto é que você ia ganhar se você seguisse a lábia dele. Vai se fuder, cara. Vai pra puta que pariu um cara como o Pablo Marçal. E essa galera dele. Mas ele é um bicho... Tu acha que ele é um bicho que vai ser mais recorrente na política de agora em diante? Ele tá tentando o foro privilegiado. Pra quem não sacou qual que é a do Pablo Marçal, ele quer a imunidade parlamentar. Porque qualquer um que pesquise as suas atividades entende que o seu enriquecimento é no mínimo suspeito. Mas não era só ele ficar quieto em vez dele arrumar todo o problema que ele arrumou? Quando você tem imunidade parlamentar, você faz o quê? Tá lá essas velhas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi presidente da República. Mas essas velhas lá que foram cagar na mesa do Xandão, etc., tá todo mundo preso. O Bolsonaro, porque tá comendo pastel com o irmão do Gilmar Mendes, eles entendem que ele vale como uma peça política. Então tá solto. O Marçal quer ser o quê? Quer ser uma figura política. Pra gozar de um sistema judiciário que é absolutamente falho do Brasil, para alguma benesse que ele possa ter. Então ele vai lá, se precisar, no começo, ele começou a entender o jogo depois, né? Se ele precisar falar que Bolsonaro e Lula são iguais, ele fala. No começo, você lembra? Ele fala, pra mim a diferença entre Lula e Bolsonaro é que só falta o dedo, um falta o dedo. Aí depois, se precisar seguir o Bolsonaro com a cadela imunda, que é o que ele faz hoje, ele faz. Porque sociopata é assim. Sociopata. Eu estava falando com você aqui nos bastidores. Um cara que manda uma mensagem pro Datena, mandou uma mensagem pro Datena, dizendo me desculpa, tal, etc. E depois no mesmo dia o cara tá falando, pegou no priquitão ou não pegou? Você é jeque, você é estuprador. Você é conhecido na casa. Você pagou ela pra ficar em silêncio. Sendo que o caso foi arquivado, né? Agora a menina muda a versão dela. Mas enfim, ele não tem que provar? Ele tem que provar. Porque senão é muito fácil. Veja, como seria escroto chegar um candidato pro Pablo Marçal e falar o seguinte: tu molesta tuas crianças, né? Tem aqui nesse podcast um molestador que molesta os seus próprios filhos. Isso é mentira, tá? Não tem nada a ver com verdade. Uhum. Aí o Pablo Marçal, não, mas isso nunca aconteceu. Eu vou provar que você molesta os seus filhos. No último debate eu vou provar. Isso não é uma canalice? Você não rompe com o próprio tecido que deveria ser civilizacional. Uhum. Então, quando os caras falando a Tramontina foi injusto, agora é comunista, né? Não, eu sou o Gordão Censuras. Gordão Censura. É esse o apelido, Jean? Gordão Censura. Quando o Datena tá falando, e o Datena é um... Eu tenho um nojo do Datena. Oxe, por quê? Eu tenho, cara. Você já viu o Danilo como personagem político? Como pessoa que ele é. Tá. Tu já viu o Danilo Gentili contando as histórias do Datena no bastidor? Não. Então procure saber. Vou procurar saber. O cara chega lá, o Diguinho, lá no negócio, vai deixar um negócio no camarim do cara. Vai sair daqui, seu filho da puta. Sabe? Então, assim, as histórias do Datena, ele é um cara grosso e o cacete, né? Mas, quando ele chega e fala, o Marçal é um bandido, ele é um bandido. Ele é condenado por isso. Ele é condenado por lesar aposentados, pensionistas, da maneira mais porca possível. Depois ele usa essas mesmas listas. Hoje em dia, a galera... Você acha que ele manda esse negócio de curso e tudo mais pra qual lista de e-mail? Desde aquela época, velho. Desde aquela época. Tá? Então, o Datena fala, você é um bandido, você é condenado por isso. A minha mulher sofreu uma tentativa de estupro, que é a história que o Datena conta, certo?
E o caso da mulher lá da Band foi arquivado. Isso não é muito fácil, chegar qualquer pessoa aqui, Igor, você meteu a mão na minha prequita. Prova, porra. Prova, caralho. Certo? E foi arquivado. A própria polícia, a própria justiça eles viram que não existia materialidade mínima para que esse caso fosse para frente. Essa é a verdade. Mas o que tu acha do... Não, calma aí. Aí quando ele fala bandido, o Tramontina interrompe, não é? Fala, não, você está aqui advertido. Aí o Datena pega os seus 200 quilos, aquela cara de broa e fica quieto, né? Aí quando vai uma... Tá tentando parar de rir. A baleia fica quieta. Aí ficou quieto, pronto. Ele advertiu. Cara, eu acho que uma das coisas mais legais do teu canal, inclusive, é como tu é engraçado. Tá ligado? Não sei se é querendo ou sem querer, mas é engraçado. Sem querer, mas o bicho é gordo. Ele ali grandão, gordão, né? Ele ficou quieto. Tramontina... O Tramontina é sensacional, cara. Como é que os caras podem falar de um cara como Tramontina? Eu lembro, cara, quando eu era pequenininho, eu acordava, minha avó tava lá de manhãzinha assistindo o Tramontina. Adoro o Tramontina. Era louca pelo Tramontina, né? Aí chega lá esse corno, sociopata. Nos últimos segundos do debate, ele fala assim, ele viu que caiu, né? Ele mesmo fala, caiu, tá aqui 1 milhão assistindo, agora 500 mil, agora eu vou lacrar, vou ser o Marçalzão. E aí ele começa a falar, não, vamos prender o prefeito de São Paulo. Certo, tem acusações sérias em cima desse tranqueira, que é o Ricardo Nunes? Sim. Mas ele tem autoridade para prender? Prefeito tem autoridade para prender o quê? Prefeito tem autoridade para mandar na Polícia Federal? Só um povo burro brasileiro acredita nisso. O cara não sabe qual que é a função. Se ele precisar... O que você não entende, meu caro 83, é que se o Pablo Marçal precisar ajoelhar para lamber o Ricardo Nunes, ele lambe. Tá? Não tem problema nenhum. Então ele chega lá, nós vamos prender o Tramontina, avisa, ó, você não pode falar isso, tá? Você tá avisado, são os últimos 30 segundos, aqui você não vai fazer essa palhaçada. Fala de novo. Depois fala de novo, o cara fica parado com aquela cara de trouxa. Nós vamos prender mesmo, caralho, aí dá aquela putaria toda. Você tava vendo.